Regularização de imóveis rurais, sempre um tema polêmico. Conversei hoje com o professor Arthur Boava, do perfil Agro no Direito no Instagram. Ele que é professor do Registro de Imóveis Descomplicado e da minha pós-graduação. E trocamos ideias sobre regularização de imóveis rurais. Antes de você assistir essa live, dá um like aí, dá um joinha para ela circular. Se você não está inscrito, se inscreve no meu canal do YouTube para a gente poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Hoje o nosso tema é regularização de imóveis rurais. Como é um tema importante, né, professor? É extremamente, né, professor? A gente entendendo ali que principalmente a cultura do agro, ele veio de muitas ausências de informações, né? Principalmente nos primórdios, né? Então isso reflete até hoje a realidade, né? Realidade de irregularidades de imóveis. Isso em todo o Brasil, né? Então, infelizmente, a gente tem que combater isso. E isso até para o produtor rural é ruim porque ele não tem acesso a créditos, a uma série de coisas. Então, hoje, o imobiliário rural, vamos dizer assim, o direito agrário, ele vem muito forte, uma área muito forte com o direito imobiliário também, porque nesses últimos tempos ali a gente teve uma grande força ali do agro, né? Principalmente com o seu PIB que vem movimentando o Brasil, mas também porque esses imóveis eles começaram a ter mais exigências, isso de bancos, de uma série de cooperativas, e aí o agro começou a precisar regularizar esses imóveis, entendendo também que o imóvel é a empresa do produtor. A gente começou a sair daquela figura daquele pequeno produtorzinho ali, né, que ficava plantando ali com o seu tratorzinho naquele imóvel para uma empresa agrícola. Então, essa empresa agrícola, seja pequena ou seja grande, ela precisa de regularidades. Então, aquele produtor ainda existe, principalmente no Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, aquele pequeno produtor familiar, né? Mas até mesmo o pequeno produtor familiar, ele precisa de crédito, ele precisa de regularidade documental, né? Então, por isso, vem ficando cada vez mais forte essa necessidade de regularização de imóveis rurais. É uma outra visão hoje do agro, né? Então, nós saímos de um país agrícola familiar para um país agrícola empresarial. Ou seja, o agro passa a movimentar a economia de maneira muito forte, passa a ter equipamentos moderníssimos, né? A gente olha hoje as colheitadeiras, assim, parece uma nave espacial, né? A gente olha o maquinário todo, a tecnologia das sementes e a produção disso e a venda disso para o exterior, o consumo no mercado interno. Então, é muita riqueza circulando, né? Estive em regiões do país que era claramente assim, visível que inúmeras cidades viviam apenas do agro, com menos indústria e mais agro. Mas, como você mesmo falou, uma grande parte de área de terras rurais é irregular. E isso vem pela própria história do Brasil, né? Porque a gente sabe que vinha naquele sistema de posses de muito tempo. E hoje, os créditos agrícolas são bons para quem tem o imóvel medido, quem tem o imóvel no nome, quem tem o imóvel georreferenciado, quem tem o imóvel livre de ônus. Mas, às vezes, o produtor nem sabe disso, compra uma área, compra outra, vai arrumando. E a gente chama de regularização de imóvel rural, colocar dentro da matrícula do imóvel as suas medidas, o nome de quem realmente ele está, sem questões de posses, mas propriedade. E a pergunta é, para quem vai advogar nisso, para quem vai ser um advogado do agro, né, mora numa região mais agrícola, qual é o caminho para começar uma regularização do imóvel rural? Imagina que os herdeiros te procuram, o pai deixou isso aqui e estava só o contratinho particular, e agora o pai morreu e a gente não sabe como arrumar. O que acontece com esse advogado? Por onde ele começa? É importante a gente falar primeiro, professor, que cada região é de um jeito.
Cada região é de um jeito justamente pela sua história, pela sua forma de distribuição de terras que aconteceram. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente teve uma grande distribuição de sesmarias na época, né? A gente pegar a fundiária lá do passado, onde eram distribuídos áreas como sesmarias, vindo do próprio Portugal, que distribuía essas Brasil Colônia, né? Em São Paulo, já também tivemos ali uma distribuição um pouco maior, mas um desbravamento dessa parte, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque cada região vai ser de um jeito. Hoje, o Mato Grosso, o norte do Brasil, ele tem ainda áreas do estado onde são distribuídas. E áreas que a gente consegue facilmente achar ali o título, quando a gente vem achando a cadeia dominial, trazendo os títulos anteriores, a gente acha o domínio, esse título de domínio, esse título primário que vem do Estado, inclusive. No caso do Mato Grosso, Intermate, no caso lá do Pará, o ITERPA. Então, são os órgãos fundiários que ainda são muito utilizados ali para essas regularizações. E eu estou falando isso justamente porque esse vai ser um caminho. Porque quando a gente, obviamente, sempre vai começar ali por uma pesquisa de título, uma pesquisa de registro. Então, é sempre o primeiro passo, a gente pesquisar ali o registro desse imóvel, se há registro ou não há. Perfeito. Então, a primeira coisa, quando a pessoa chegar com o contratinho, com aquele documento antigo, você tentar identificar se no cartório de registro de imóveis tem algum registro que dê para a gente começar a pegar a história do que aconteceu. Justamente, a gente precisa sempre entender a história desse imóvel, né? Então, o cliente chega com o seu contrato de compra e venda, que é normal. Sempre fala, não, mas eu fiz escritura. Não, mas é meu sim. Né? E eu atendi uns clientes semana passada, se eu não me engano, e veio através de um engenheiro parceiro, e aí esse engenheiro falou, não, ó, vai ser um caso de mau uso capião. Por quê? O engenheiro já sabe que aquele imóvel é um imóvel de posse, que ele não tem. O imóvel ele tem em si uma matrícula, né, ele tem um registro público, porém, quando a gente vai puxar a titularidade, os proprietários já são, né, muito além, são sucessores dos sucessores que compraram por contrato de compra e venda. Aí eles foram no escritório e eles pensavam que era tinham que regularizar esse imóvel, só sabiam disso justamente por captação de crédito. Aí o engenheiro já tinha adiantado para mim, eu comecei a explicar para eles da uso capião. Aí um deles fica, não, mas o pessoal veio de São Paulo aqui, foi feito o inventário, a gente fez um contrato. Não, eu sou proprietário. Eu falei, não, hoje o senhor é possuidor desse imóvel, o senhor é posseiro. E eles pensaram que eu Arranjou estava uma dor de xingando. cabeça para ele, então arranjou uma dor de cabeça para ele. Aí abri a matrícula do imóvel, expliquei o que é o registro desse imóvel e expliquei aquela velha frase que quem não registra não é dono. Então hoje eles não são proprietários da área, eles são possuidores, porque eles não constam no registro público daquele imóvel, na matrícula daquele imóvel. E isso acontece com muitos casos no Brasil. Mas Irregularidades. veja, ele não está na matrícula, mas ele está lá, está instalado, está Exatamente. trabalhando, já até fez uma reforminha ou construiu alguma coisa, tem máquina, tem gente plantando, está tudo normal. Ele só não tem no mundo formal, no mundo registral, o título em nome dele, que ele precisa para conseguir créditos, né? Esse que é o... Perfeito, é isso mesmo. Ele tem a posse ali há mais de 20 anos, né? Nossa, Então, é uma inquestionável, posse inquestionável. consolidada. Então, mas a gente verifica o quê? Primeira questão, registro desse imóvel. É sempre o primeiro passo, a gente coloca como qualquer regularidade de imóvel, qualquer passo de regularização de imóvel. Este imóvel possui registro? Como ele foi adquirido? Ele foi adquirido através de um contrato de compra e venda? Ou não? Existe uma escritura pública que não foi registrada? Então, sempre o passo para a gente entrar na regularidade registral é entender a situação registral desse imóvel. E quem vai trazer isso para nós é justamente a figura do registrador, a figura dos cartórios de registro de imóveis, onde através dessa pesquisa, através de pesquisa ali pública, eu consigo identificar a situação daquele imóvel, se há matrícula ou não há, porque pode acontecer de não ter matrícula, né, professor? Pode acontecer desse registro ser mais antigo, ser antes de 1976 e ser uma transcrição, por exemplo. Uma transcrição ali, né, no tempo, como diz aqui, no tempo do Zagallo, onde
né, onde só tem a transcrição ali, não tem o registro, não tiveram as sucessões naquele imóvel. Então, o É primeiro importante, passo... o professor falou, deixa eu orientar quem é mais novo aqui no canal. Até quem é mais novo pode escrever para mim se é a primeira vez no chat ou não, mas nem sempre o registrador vai conseguir localizar toda a história do imóvel. Às vezes ele também vai ter dificuldade. E aqui, quem pode ajudar ele, claro, que são outros cartórios, mas o próprio advogado que vai pesquisando entre um cartório e outro, pedindo uma transcrição, olhando a transcrição anterior para tentar achar a história daquela propriedade. Ah, mas o registrador não tem que saber tudo? Às vezes o registrador tomou posse faz alguns anos, mas o cartório tem 100 anos. E aí? Ah, mas ele tinha que saber tudo? Não tem como saber tudo. A gente vai tentando mapear e acompanhar a história daquele imóvel. E aí é uma dificuldade. Por isso aqui, o professor sabe que muitas vezes depende até do advogado apresentar algumas certidões para que o registrador se convença, né? Exatamente. E lembrando, né, professor, que não fica tudo na mão do registrador, porque até é o que a gente falou, a irregularidade dos tempos antigos eram muito maiores, né? E o exemplo clássico disso, quem não conhece, que não teve seu nome, uma certidão de nascimento registrada depois do seu nascimento, né? Tem pessoas que têm nome, têm registro civil 2 anos depois, 3 anos depois do seu nascimento. Agora, pensa no nascimento do imóvel rural, de transferências de imóveis rurais, como era antigamente. Pessoas que trabalhavam lá no campo, longe da cidade, que iam na cidade ali às vezes para fazer pequenas compras, se é que iam, porque tinham vendinhas dentro das colônias, né? Então, a gente entende que essa irregularidade ela vem caminhando. E aí o que acontecia? E acontece ainda. Muitas dessas irregularidades vêm através de sucessões que não foram averbadas. Através, de repente, de um imóvel que era uma área enorme e um sucessor vendeu por contrato de compra e venda, o outro sucessor vendeu para outra parte, para outra pessoa, e aí começa uma salada de frutas. Então, sempre quando a gente fala de regularização registral, que é o primeiro passo, entenda como foi adquirido esse imóvel. Sucessões não realizadas, compra e vendas não efetivadas ali o registro. Entenda a situação desse imóvel. E é papel, de fato, do advogado. A maior missão ali, com certeza, do advogado, juntamente com o proprietário do imóvel, com, às vezes, até irmãos, parentes que consigam contar essa história. Parece besteira que a gente está falando, mas é verdade. Porque se a gente entrar numa regularização registral, mas uma regularização de posse, através de uma uso capião, essa história vai precisar ser contada. Vai precisar ser provada através de documentações. Então, a gente precisa, de fato, entender toda essa conjuntura, toda essa história do imóvel rural, para que seja contado ou para o registrador ou para o juiz. Para o registrador de uma forma extrajudicial ou para o juiz de uma forma judicial. Só contar a história basta? Não basta. Eu tenho que mostrar documentos, né? Então, para regularizações de posse, sempre importante, o que você fala é o que você prova. Então, Ontem eu atendi trazer... Ontem eu atendi uma aluna que me trouxe uma transcrição para dar uma olhada. E, na verdade, eu fui dar aula ontem à noite na turma da Luliane, né? Aí do Mato Grosso. E fui dar aula na turma dela, que era uma aula de encerramento. E alguns cursos eu vou lá dar o encerramento para colaborar e também fazer um pouco de network. E aí uma aluna me disse: professora, eu estou com essa transcrição aqui e com dificuldade de entender, faltam confrontações. E aí eu abri ela na tela assim e logo já vi alguns pontos que eu enxerguei, né? Eu disse: essa transcrição veio de 2 transcrições. Ou seja, alguém foi lá e comprou 2 áreas e transformou numa só, né? E é um sistema diferente de matrícula, né? Então ali tu bota tudo para dentro. E faltam alguns dados aqui que pode ser que estejam na escritura, que é o contrato, que o registrador na época não colocou na transcrição por algum erro. Então, vamos mapear, vamos pegar a escritura que deu origem a isso e vamos pegar as transcrições anteriores. Fizemos todo um quebra-cabeça para ler atrás. Então, é interessante que em imóveis rurais isso é muito comum. Você tem que ir mapeando para trás. Mas é muito trabalhoso. Por isso que é rentável, né? Se fosse Exatamente. barbadinha, não seria, né? Não, e professor, e justamente esse exemplo que o senhor falou,
E voltando àquela frase dos estados, onde cada realidade é diferente, é justamente isso. No Mato Grosso, a gente volta até o título executivo, até identificar onde foi o título que era do estado. Por quê? No Mato Grosso ainda existem áreas devolutas, áreas que ainda são do estado. Então, áreas do estado, por exemplo, eu não consigo usucapi, porque são imóveis públicos, certo? Então, a gente sempre precisa trazer essa cadeia dominial, trazer a cadeia de registros desses imóveis para achar o registro. Você falou um ponto importantíssimo. Essa semana uma mentorada disse assim, eu tenho esse título que o governo do estado deu para fulano de tal. Mas aqui consta, não pode vender sem autorização do INCRA. Fulano vendeu a gente. Né? Fulano vendeu a gente. E o outro vendeu. E agora o meu cliente comprou. Pode fazer uso capião. E veja, o imóvel ainda está em nome do INCRA. Porque aquele primeiro título nem foi registrado. Então, eu tenho lá em nome do INCRA, tem um título e tenho vários contratinhos depois disso. Já pegou esse, professor? Já. Não, e é bem claro isso. Quando vem áreas distribuídas do Estado, isso é interessante, gente. A reforma agrária, ela tem as suas peculiaridades, as suas leis. É como se fosse, por exemplo, uma casa eu não sei como que é aí no Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, Coab, CDHU, né? São casas doadas pelo Estado, que não são doadas, na verdade. Você paga ali também, né? Mas dentro do contrato da Coab e também nos casos ali de reforma agrária, existe a chamada cláusula resolutiva, onde explica quando você pode vender esse imóvel, há quanto tempo depois você pode vender esse imóvel. E lembrando, você não pode nem arrendar, talvez, imóveis ali que são distribuídos pelo Estado, de uma forma de reforma agrária. Então, sempre identificar ali também, achado esse título, como foi distribuído esse imóvel, achar ali a cláusula resolutiva. Se está no nome do INCRA ainda, e se teve essa averbação na matrícula, verificar se tem a cláusula resolutiva, porque ela vai trazer ali quando você pode vender, nas hipóteses que você pode vender, né? E aí depois sim você vira um proprietário de fato que consegue fazer todas as transferências possíveis ali com os imóveis. Né? Maravilha, é isso aí. É muito caminho a ser descoberto, né? Muito caminho a ser descoberto. São 7 da manhã. Bom dia para quem está acordando agora. Se você não conhece o professor do agro do nosso curso, que é esse advogado maravilhoso, que é o Arthur, tá aí a chance de você conversar com ele no Instagram dele também. Clica aqui no meu nome, logo abaixo vai aparecer Agro no Direito. E você segue ele, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo de qualidade aí para você. Aliás, essa semana tu publicou um videozinho de uma decisão nova do Supremo. Ali, o que era aquilo? Não, é uma decisão um pouco polêmica, né, vamos dizer assim. Eu não gosto de envolver em questões políticas, apesar de adorar a política. Eu não me envolvo muito, mas infelizmente são decisões ali que a gente precisa comentar, né? Infelizmente não, felizmente, porque a gente precisa deixar sempre o produtor ali também entendendo ali o que pode acontecer com o seu imóvel. O STF basicamente decidiu que imóveis rurais produtivos também estão sujeitos às desapropriações de reforma agrária. Não. E aí é uma decisão que, na minha opinião, na minha visão, ele contraria o artigo 185 da Constituição Federal, que fala expressamente que imóveis produtivos não são passíveis à desapropriação. Então, pelo STF, ele entende o quê? Que imóveis não necessariamente só precisam ser produtivos para não ser desapropriados, mas também se ele não cumpre a função social da propriedade. Então, a gente tem esses requisitos ali para fins de desapropriação. Para a reforma agrária, o Estado pode desapropriar qualquer imóvel quando ele quiser? Não, porque a gente tem, primeiro, uma questão agora, segundo o STF, de improdutividade. Então, se imóveis são improdutivos, eles já estão ali com esse gap, vamos dizer assim, com essa bandeira vermelha para essa desapropriação. E segundo, se não cumpre a função social da propriedade. Se a gente for lá na Constituição Federal, tem a função social da propriedade lá falando o que é. Que são, por exemplo, preservação ao meio ambiente, normas de... se você respeita as preservações de meio ambiente, se você não faz trabalho escravo ou trabalho explorador nesse imóvel. Então, olha só quanta coisa vai impactando ali que pode abrir um leque para uma desapropriação. Isso gera muita discussão no judiciário, né? Tudo gera uma discussão, porque também
tem todas essas questões de legitimidade, né, de invasões de terras, enfim, é um caso extremamente polêmico, Muito mas que assim, bom. o produtor ele tem seu direito também que deve ser resguardado. Obviamente também, lembrando que uma desapropriação é sempre remunerada, né, professor? É. Quando a gente tem uma desapropriação vinda do Estado, você tem remuneração. O justo valor é pago para o proprietário. Então não Isso. é simplesmente tomado Não, não, e não. não é Não. pago. É um valor pago, né? Perfeito. Vamos então retornar para a regularização do imóvel. A gente estava falando que o primeiro passo é fazer a cadeia dominial. Você tem o contratinho particular, então você vai ao registro de imóveis, tenta descobrir se tem algo em nome daquele senhor que vendeu ou do antecessor dele, para tentar achar um registro. Muito bem. Agora, o segundo passo, aonde mais eu vou? Ok, então falamos da regularização registral, regularização de posse, em caso de uso capião, por exemplo. Aí temos uma regularização fundiária, que é justamente uma regularização ali no órgão fundiário desse imóvel, que pode ser primeiramente nessas partes de títulos que a gente comentou, né, nessa regularização de títulos, que Mato Grosso vai ser o Intermate, no Pará vai ser o Iterpa, que são regularizações de títulos ali. Mas tem uma outra questão fundiária, que é justamente o INCRA, que é o órgão, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para quem não entende, para quem não conhece, que vem ali as regularizações de divisas, regularizações do próprio limite do imóvel. E aí, para isso, a gente precisa primeiramente identificar se esse imóvel, a dimensão desse imóvel. Então, hoje, a gente tem a Lei 10.267, isso, 10.267. Às vezes eu lembro da 12.651, que é do Código Florestal. A 10.267 ela é justamente trazendo a obrigatoriedade do georreferenciamento, que é uma regularização daquela divisa desse imóvel. Então, ela está georreferenciada, ou seja, ela tem precisão, uma precisão exata dessa divisa. Por quê? Se a gente pegar uma matrícula antiga, gente, para quem mexe com imobiliário, de vez em quando pega uma parte rural, não precisa ser um especialista em rural, pegue uma matrícula de imóvel rural. Você vai ver ali a descrição do imóvel. No imóvel urbano, a gente vê lá 10 metros de frente por 30 metros de fundo, por 30 metros pelo lado direito, né? Tem as divisas ali que geralmente formam um retângulo que é muito mais fácil da gente identificar e da gente medir. Agora imagina numa área rural, onde são áreas ali de 100 hectares, lembrando que cada hectare são 10 mil metros quadrados. Então, isso já vem, é o que a gente sempre fala, de erros passados, de imprecisões passadas. A metodologia de medição de antigamente era muito precária. E aí o perigo vem assim, você compra um imóvel sem você saber o tamanho desse imóvel? Ninguém compra, ninguém sabe, ninguém quer comprar o que não tem certeza do que está comprando. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, ninguém bota a mão no fogo por isso. Então, o georreferenciamento ele veio o quê? Com uma necessidade, uma obrigatoriedade de todos os imóveis rurais a realizarem essa medição precisa, certificada pelo INCRA. Basta só eu contratar um engenheiro, ele vai medir a minha área e vai me dar a área. Não. O INCRA ele vai ter que aprovar essa medição. Tá? E Tá, aí, então lógico, peraí, deixa eu vamos localizar quem não é lá. do rural. A medição do gel é uma medição mais específica, mais detalhada, mais exata, que não tem nas medições anteriores. Então, se a gente fosse passar uma evolução das medições, a gente começa medindo com técnicas bem rudimentares até chegar na medição do gel. Quando alguém mede com o gel uma área, existe uma grande probabilidade de dar diferente a área total. Não existe isso, professor? 99,9% dos casos existe diferença. Tá, Eu deixo um 0,1% porque eu ainda nunca vi, mas também não abro tá. a hipótese de dar certinho também, mas eu não, é Então, muito difícil. então Mas aqui justamente por isso. surge o procedimento de retificação de imóvel rural, né? Justamente. Então, pode ser agora aqui um outro caso. Então, que é o seguinte, né, pessoal? Para quem está acompanhando a live, o seu cliente tem o imóvel no nome, ou seja, não é problema dominial, não é problema de posse, não, o imóvel está no nome dele, sempre teve. Agora, ele vai medir
por algum motivo que lhe foi exigido e deu diferença diária. E agora, hein, professor? Ele mediu, né, com a trena, mediu depois com o gel, daí ele chegou à conclusão que tem uma área específica maior. Ele precisa da assinatura do confrontante para retificar a área e depois encaixar esse gel, correto? Isso, correto. Só lembrando, professor, que o georreferenciamento ele tem os prazos, né? Eu acabei esquecendo de falar. Porque não é Boa. simplesmente, eu quero medir de uma forma precisa, eu vou aqui, bonita, vou lindamente aqui medir agora. Não. Ninguém faz isso sem precisar, viu, gente? O Brasil é o país da necessidade. A gente só faz quando precisa e quando a gente tem uma lei que obriga. Então, a gente tem já prazos expirados para imóveis acima de 100 hectares. Então, imóveis acima de 100 hectares já são obrigados a realizar o georreferenciamento, né? E se não fizer? Aí você não consegue transferir, aí você não consegue registrar um inventário, sucessões, você não consegue obtenção de crédito agrícola, você não consegue praticamente nada. Então, é uma dor de cabeça enorme. E áreas de 25 a 100 hectares tem prazo até 20 de novembro. Olha só, já está daqui 2 meses. Tá E chegando. isso vai virar um fuzuê, principalmente na minha região e na sua região, professor, que são imóveis dessa dimensão. Então, vai virar uma loucura. Bom, mas aí depois Vamos lá. Quem mede o agrimensor, o engenheiro, eles têm as máquinas para isso, né? Então o pessoal que comprou máquina na época para medir. Quem mediu, aí mediu agora é um segundo passo, que é levar essa medição para o INCRA, para que o INCRA diga que não há nenhuma sobreposição com o outro que já mediu, né? Porque se ninguém mediu, não vai ter sobreposição, porque eu vou lá e isso aqui é meu, né? O INCRA, tá bom, tu mediu, tá ok. Aí o outro que medir depois, se cruzar alguma linha, deu sobreposição. E agora? Então vamos primeiro voltar naquela primeira pergunta. Normal dar diferença de áreas, né? Isso por técnicas diferentes. E aí pode dar tanto para mais ou para menos, né? Se der para mais, é bom, mas lá no registro de imóveis o professor sabe que vai dar um desconforto ali para o registrador, porque ele vai falar assim, tá, mas como você aumentou essa área? E a gente não está falando às vezes, de aumentos pequenos, a gente está falando de aumentos às vezes de 20%, 30% desse imóvel. É melhor a gente falar em porcentagem, porque dependendo da região, né, 10% é pouco, ou 20%, ou 2% é muito, né? Então, dependendo da quantidade, o registrador vai falar, opa, pera lá, vamos entender aonde está essa sobra. Porque talvez essa sobra seja uma grilagem de terras que foi feita antigamente. E aí ou foi uma aquisição de imóvel através de um contrato de compra e venda, que a gente falou, que precisa ser usucapido, que precisa ser regularizado, né? Então, a gente tem essas metodologias de regularização também dentro do GER. Indo para a parte de certificação. Eu faço essa medição e submeto ao INCRA, que vai verificar o quê? Foi seguido os parâmetros técnicos para essa medição? Ou seja, foi feito com o equipamento correto, com as precisões corretas, com as nomenclaturas corretas, pelo engenheiro habilitado da forma correta. E aí o INCRA vai verificar depois o quê? Houve sobreposição? Ou seja, deu uma sobreposição em algum imóvel já referenciado? Se der sobreposição, ele não vai ser certificado. Ele vai precisar ser regularizado de alguma forma, ou através de uma ação demarcatória, ou através de um cancelamento extrajudicial. Vai precisar ser regularizado isso, porque o INCRA simplesmente não vai aceitar. Porque se houve sobreposição, e óbvio, tem um percentual lá de sobreposição que é aceitável, que é mínimo, justamente pensando na precisão desses equipamentos que são utilizados, né? Mas, se houve uma sobreposição, algum desses dois vai ter que estar errado. Simplesmente assim. É simplesmente assim. Ou o anterior mediu errado, ou eu medi errado, né? Agora, exatamente. A princípio, quando há diferença de área, isso é uma discussão interessante no Brasil, né? Pega ou não pega a assinatura do confrontante? Então, eu entendo que pega a assinatura do confrontante. Então, eu sei que tem lugares que entendem que não pega. Mas como é que eu não vou pegar se eu vou medir algo por cima do vizinho, né? Mas, havendo sobreposição, há a possibilidade de se conversarem entre os vizinhos e arrumarem. Óbvio. Aqui o papel do advogado. Isso. E nós, como propulsores do extrajudicial, da desjudicialização principalmente, né?
A gente sempre tem que tentar o caminho, primeiro, o caminho mais curto e o caminho mais tranquilo para o próprio cliente, porque litigar não é bom para ninguém às vezes, porque gasta com um advogado, gasta tempo, frustração em muitos casos. Então, a primeira coisa, conciliação. É o que a Renata falou. O advogado ele tem esse papel de conciliador também. E ali, olha, foi identificado junto com o engenheiro, da parte do vizinho, da sua parte, que houve essa irregularidade, faz uma conciliação, uma mediação, para entender ali onde está o erro. Ah, o erro é aqui do lado do vizinho? Então, cancele esse registro, pede o cancelamento dessa certificação e faça uma retificação desse imóvel. Um novo georreferenciamento contemplando a divisa correta. Porque senão, até você não vai conseguir registrar o seu imóvel, certificar o seu imóvel, né? Através do INCRA. Agora, então, havendo sobreposições... Tem um caso aí interessante nessa história. Tá, nós trabalhamos a hipótese de erro. Mas eu já vi caso que um mediu, perfeito, o outro mediu, perfeito. Aí passa um tempo, a gente mediu errado e gostaria de alterar aqui essa ponta, que é ali perto do rio e que ajuda a água, né? E aí eles querem alterar, alegando erro, né? Não é tão fácil aí, né, professor? Essas alterações posteriores à medição, né? Toda retificação posterior à certificação, ele vai precisar ter um pedido de cancelamento do INCRA, que não é rápido, geralmente a gente pede um cancelamento, às vezes até o próprio engenheiro vai pedir, né? A pessoa que fez o gel, e vai tempo, vai 6 meses, 1 ano, e aí você vai ter que gastar de novo, pensa só, vai ter que cancelar registro, aí vai ter que cancelar a certificação, fazer um novo registro, fazer uma nova certificação, vai ter que pegar de novo a assinatura dos vizinhos, porque sim, há necessidade de assinatura de confrontantes. Isso aí é batata, vai precisar sim. Agora, por exemplo, o que alguns cartórios têm aceitado? Caso o confrontante ele já tenha georreferenciamento e você esteja respeitando essa divisa do georreferenciamento, você pode requerer para o registrador ali que não precisa dessa assinatura, porque justamente é a mesma divisa que está consolidada, que está certificada e que não há sobreposição. Então, há essa hipótese. O registrador pode ou não aceitar, né? Isso aí vai da interpretação do registrador. Mas cabe ali a você também, depois qualquer coisa notifica o confrontante para assinar, ou traz a carta de anuência já pronta, né? Então, a gente tem essas possibilidades, né, professor, de primeiro até tentar. Quem não arrisca não petisca, a gente tem que também tentar ali com o registrador. Claro. Pede, porque não teve má fé. Nesse caso, a gente não está falando de má fé. Eu não estou querendo roubar a terra do vizinho ou fazer... Não, eu só estou mostrando que eu estou utilizando a própria divisa dele, que ele já fez a certificação. Então, por isso, eu estou pedindo a dispensa dessa anuência. Perfeito. Eu concordo. Inclusive, tem um dispositivo na norma que autoriza Sim. isso na 7015, né? Que às vezes o registrador pede por ter mais cautela, né? Artigo mais 123, se eu não me engano. Bom, maravilha. Então, agora eu já passei pela regularização de imóveis rurais no domínio, a gente já falou de domínio, né? Que vai resultar normalmente numa uso capião, ou até mesmo num inventário, né? Pode acontecer, inventário de imóveis rurais. Já falamos também de medição, já falamos de procurar o registro de imóveis e o setor fundiário correspondente, né? Que em alguns estados tem um próprio, ou você também sempre vai ter o INCRA para isso. E a gente está indo agora para mais um item, depois desse. Só, se você está aqui, tem quase 500 pessoas nessa live, e você quer mais dicas jurídicas sobre imóveis rurais, o advogado e professor do Registro de Imóveis Complicados, professor Arthur, tem um Instagram sensacional. Você clica no meu nome aqui em cima, vai aparecer o nome dele, segue ele. Professor, abre caixinha para responder os internautas? Sempre. Até porque tem muita dúvida, né, professor? E aí sempre vem casos assim, cabeludos que a gente verifica, né? E é muito bom a gente entender outras realidades, entender outros casos ali, diferentes dos nossos aqui das nossas regiões. Hoje a gente atua aqui no escritório, tanto em parceria quanto atuações direto para clientes em 11 estados. Então a gente já tem uma noção boa de como funcionam outros lugares do Brasil e outros problemas, na verdade, também, né? Porque é isso.
Problema existe em A todo lugar. A gente advocacia só vai... rural vale a pena? A advocacia do agro vale a pena? Vale. Olha, algumas regiões ainda vale muito mais, mas é muito bom. Até porque, assim, primeiro, é uma coisa que não se paga. A simplicidade do homem do campo é muito boa. É algo assim que a gente, quando ajuda um produtor, é uma sensação boa. O professor sabe bem que pequenos produtores familiares ali, então a gente sempre lida muito com produtores que são pessoas simples, pessoas de bom coração. É excelente. Muito. Rentabilidade também, porque imóveis rurais eles são rentáveis. Hoje, como a gente falou, imóveis rurais são empresas. E empresas que valem muito, mas valem muito mesmo. São áreas de, a gente não está falando de áreas de 1.000, a gente está falando de milhões, sempre área de milhões. É muito difícil você ter uma área que valha na casa dos milhares hoje. Então, hoje áreas são, a gente fala de milhões sempre. Então principalmente eles sim, são rentáveis, são muito rentáveis. E pensando que, olha, quantidade de oportunidade. A gente está falando de irregularidade registral, a gente está falando de irregularidade fundiária, a gente está falando de regularização de posse, que há muito. Então, assim, ó, até atuando dentro do agronegócio, é um nicho enorme. Né? E não só na parte imobiliária, para quem atua em outras áreas também, né? É um nicho muito bom. Agora, o produtor que vai regularizar o seu imóvel, ele enfrenta, às vezes, uma questão que é considerada um fantasma, as questões ambientais. Né? Eu digo um fantasma com todo respeito, porque, às vezes, ele não sabe e faz algo errado e é multado. Né? Lembrando sempre que, para quem é nosso aluno, o professor Arthur tem um módulo de imóveis rurais no registro de imóveis complicado, tem um módulo de ambiental, nossa, teus módulos estão excelentes, os alunos gostam muito, vale a pena assistir às aulas do professor Arthur lá no nosso curso. Mas, professor, essa questão ambiental é preocupante mesmo? Será? É cara a multa, onera o imóvel? O que acontece na prática? Ó, um exemplo disso foi o que a gente falou ali da decisão do STF. Se você não cumpre as normas ambientais, você não cumpre a função social da propriedade, pela interpretação. Se você não cumpre a função social da propriedade, está sujeito à desapropriação. Além disso, um dano ambiental é o que a gente fala na aula sobre a tríplice responsabilização. Um dano ambiental pode ocasionar 3 problemas diferentes, em 3 esferas diferentes. Uma ação criminal, em alguns casos, de crimes ambientais, crimes contra a fauna, crimes contra a flora, enfim, uma série de crimes ali. Ação reparatória, que é a ação civil, a parte civil, para reparar esse dano que foi feito ali dentro desse imóvel. Então, desmatou ali 100 hectares, vai precisar ser recomposto. Essa recomposição é feita através de uma ação civil pública, ou através ali dentro de uma investigação de um inquérito civil. Então, fase investigativa, inquérito civil, e fase processual, ação civil pública para reparação do dano. E aí, lembrando que só a ação de reparação de dano ele vai quantificar esse dano. E então ali a gente tem ações civil públicas de milhões de reais, por exemplo, inclusive com indenizações de dano coletivo. E aí a gente tem a parte que mais dói ali para o produtor, principalmente, que são as multas ambientais, que são os processos administrativos, onde junto com a multa também vem um termo de embargo, que geralmente acontece. Então, vamos lá, eu desmatei minha área há 3 anos atrás, por exemplo. E aí chega agora uma autuação desse desmate, porque não foi feito um desmate de uma forma regular. Ah, sim, desmate regular, eu tenho que pedir lá para o órgão ambiental. E aí o que acontece? Esse dano ambiental vai ocasionar uma multa que pode chegar ali a 50 milhões de reais. Nossa, Simplesmente isso. acabou com a Só vida do isso. imóvel, né? O que foi o imóvel? Acabou. E aí, é o que a gente falou, lembrando que vem com um embargo dessa área. Ou seja, o que é um embargo? Você não pode mexer nessa área. Essa área não pode ser produzida. Se você está fazendo operação nela, para. Se você está colhendo, para. Se você está plantando, para. Você não pode explorar a área que está embargada, segundo Ou a seja, legislação. além da multa, ele não pode mais produzir. Quer dizer, ali quebrou aquela propriedade de vez, né? Exatamente. E aí é o que a gente sempre fala, tem estados que são muito piores. Isso por quê? Aí, um exemplo do Mato Grosso, que é um caso que infelizmente sofre muito com multas ambientais e com embargos ambientais. E aí a gente entra num documento que vai ser necessário lá para todas as movimentações registrais, imobiliárias. Quem tem área embargada só vai conseguir desembargar
com a análise do CAR, com a aprovação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Para quem não conhece o Cadastro Ambiental Rural, é uma obrigação a todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais, ou seja, para quem está na matrícula e para quem só explora aquela área e não está na matrícula ainda. Então, é um cadastro onde eu vou mostrar ali a minha área rural e mostrar o quê? Quanto tem de reserva legal, quanto tem de área de preservação permanente, quanto tem de exploração. Para quê? Regularização ambiental. Ah, mas é importante esse documento? É totalmente importante. Hoje, se eu faço uma transferência de imóvel, uma compra e venda, eu vou registrar. O que o professor pede? Cadastro Ambiental Rural. Se eu vou pedir ali um crédito rural, tem no novo manual de crédito rural, está lá. Não será liberado crédito rural para áreas que não tenha cadastro ambiental rural. Isso veio agora, com a atualização da MCR, que é o Manual de Crédito Rural. Então, o que acontece? Tudo você vai precisar. Eu vou precisar de um empréstimo e vou dar essa área em garantia. Vai precisar do CAR. Vou fazer qualquer coisa, desmembramento, talvez peça ali. Então, é um documento que hoje é extremamente necessário, porque através dele é o instrumento que vai ser realizado a regularização ambiental daquele imóvel. Né? Então, lembrando ali que também, se eu não me engano, a gente tem prazos também, acho que no final do ano que vem. Eu não vou afirmar porque eu não lembro, porque todo ano muda esse prazo. Primeiro eles tinham tirado prazo, agora voltaram os prazos novamente. Ou seja, independente se tenha prazo ou não, se eu vou precisar de alguma questão desse imóvel, eu vou precisar, né, professor? Desse CAR. Mas então essa parte de defesas é uma parte também interessante para trabalhar, né? Defesas Com administrativas, né? Com certeza. Nós poderíamos criar um módulo lá no curso, né? Defesas administrativas. O que tu acha, ambientais? Muito né? bom, muito bom. Inclusive, na nossa aula de ambiental, a gente fala bem brevemente sobre isso. A gente fala da esfera administrativa, mas a gente não fala o fluxo, como que é feita uma defesa, onde você segue essa defesa. Te animas a gravar um módulo assim para os alunos do RI Descomplicado? Claro, com certeza. Então, já está convidado para gravar esse módulo aí para os alunos, para eles poderem aprender a fazer defesas nessa área ambiental, porque acho que pode ser algo interessante, professor, e linkando ali esse ambiental com a questão imobiliária, a gente tem duas questões importantes. A primeira, que quando a gente tem déficit ambiental, ou seja, a gente tem uma necessidade de ter um mínimo hoje de reserva legal dentro do imóvel. E lá no curso a gente explica certinho o que é uma reserva legal. Se eu tenho um superávit, ou seja, se eu sobro área, eu consigo servir através de servidão, através de uma servidão, uma outra área, que seja no mesmo estado, das mesmas características. E essa servidão ela tem que ser averbada na matrícula. Então, um instrumento que seja particular ou público para a servidão ambiental, ela deve ser registrada na matrícula do imóvel. Né? E aí, lembrando que o CAR também vai ser um caminho desse. Uma outra questão, professor, rapidamente... Antes, só perguntar aqui o pessoal que está no chat, quem é aluno nosso do Registro de Imóveis Descomplicado e já assistiu às aulas do professor Arthur aí? Coloca no chat, vamos ver aí. Quem é nosso aluno no Registro de Imóveis Descomplicado e já assistiu às... Quantas aulas são, professor? Mais de 20 aulas lá, né? Nossa, só aula. Só rural, né? Só rural, né? Só rural. Aliás, tu vai dar aula na pós que dia? Tu vai dar aula na pós daqui a pouco também, né? Dia 24, Aqui, se não me engano. 24 de outubro, né? 24, isso. Aula na pós também, sensacional, né? Um cara que está muito próximo da gente aqui no curso, né? Ó, o pessoal colocando ali que já assistiu às tuas aulas no curso, ó, viu? Todo mundo gosta muito de você. Cara. Então, olha, vem muita gente conversando. Tem um pessoal que sempre marca, se eu não me engano, é toda quinta-feira eles assistem às aulas. Eu já vi. Eles assistem no escritório, uma imobiliária, eu acho. Isso. A gente fica muito feliz, né, professor? Porque o pessoal usa essas aulas ali como um material de estudo, um material para trabalhar ali mesmo. Então, o seu curso, ele é justamente muito amplo para isso. E eu já me peguei muitas vezes ali, ó, pera lá, vou fazer tal coisa. Deixa eu olhar no curso do professor Salomão, uma aula sobre isso. É muito bom, atualizações ali, legislativas. Nós, como advogados, a gente não tem que abraçar o mundo, a gente não tem que advogar em tudo. Porém, quando a gente surge cliente, você precisa também saber atender esse cliente e entender a dor desse cliente. E nada mais, para você entender a dor dele, você tem que entender como resolver isso. Mas se você não consegue resolver, se for através de uma parceria, porque eu tenho parceria com outros advogados que me ajudam em áreas que eu não tenho especialidade, e não é demérito nenhum isso, mas eu sempre recorro às suas aulas ali, às aulas dentro do curso,
para ter essa base de pelo menos de atendimento, para você entender ali qual que é a demanda. Agora não, eu quero atuar nessa parte, por exemplo, família. É uma área que eu não tenho muito conhecimento, eu não atuo muito forte na área de família. Mas lá vou eu, às vezes, pesquisar na aula do professor Salomão, lá nos registros civis, para entender de fato ali sobre essas questões. Então, Aliás, é as um. aulas de família estão quase todas atualizadas. Eu vou dar de presente agora para os alunos no início do mês. Aliás, tem 3 coisas para entrar no início do mês, né? As aulas da Natália, de integralização de imóvel de capital social, as aulas de REURB da Maria Eduarda, como que ela se tornou uma empreendedora nessa parte jurídica, e as aulas de registro civil e família. 3 módulos novos, o de família é bem mais módulos, né? Eles vão ganhar todos de graça, todas atualizadas. Agora, na virada do mês, já está tudo pronto, já subimos, está pronto. Aí eu vou esperar as tuas, então, se tu quiser gravar essa aula de defesa ambiental para os alunos, eles vão adorar, Vamos vão sim. adorar. Importante a gente entender, pelo menos a ensinar a identificar aonde recorrer, qual o direito ali do seu cliente nesses Isso, casos, né? Muito bom, isso. fica muito bom. Um passo a Ótimo, passo de onde ele tem que ir, né? De onde ele perfeito, começa. Tipo, o cliente dele recebe a notificação e agora, né? Como é que ele começa a procurar a defesa, né? Bom, perfeito. quer destacar mais algum ponto de regularização de imóvel rural, ainda que nós não abordamos? Dois, Dois pontos rapidinhos, professor. Primeiro, quanto à questão ambiental, quando a gente fala, por exemplo, de um imóvel que está arrendado, ou seja, entre aspas, locado para outra pessoa, para um terceiro, é sempre importante a gente entender também as questões de ambientais, né, que é obrigação do arrendador, do arrendatário ali, perdão, preservar também o meio ambiente em cima disso. Então, dentro das cláusulas de arrendamento, sempre coloque ali questões ali de regularização ambiental, até para não sobrar alguma coisa para você futuramente. Outra coisa, de regularização, que é a última esfera pilar que a gente fala, que é de regularizações cadastrais, que a gente tem cadastros desses imóveis rurais. Quais são esses cadastros? CCIR, que é feito no INCRA, né, que é gerido pelo INCRA, pelo sistema do SNCR hoje. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que ele é anualmente feito ali e gerido pela Receita Federal. A gente tem o CAR, que a gente já falou que é o Cadastro Ambiental Rural. A gente tem o CAFIR, que é ali dentro também da Receita Federal, ali as regularizações fiscais dentro desse imóvel. Enfim, a gente tem uma série de cadastros também que, de uma forma ou de outra, deixa o seu imóvel irregular. Então, atualizar o seu imóvel de uma forma cadastral também é necessário. E quando você precisa regularizar, atualizar esse cadastro? Quando há alguma movimentação na sua área. Primeiro, identifica hoje como é que está a situação desses cadastros. Gente, está irregular, vamos já regularizar. Ou não, eu vendi, eu desmembrei uma parte, vendi para outra uma parte. Tudo isso precisa ser sempre atualizado cadastralmente. Porque lá na frente isso, no registro de imóveis, ou no banco, ou na cooperativa, né, isso vai travar alguma operação e é sempre na hora que você precisa. E aí, primeiro, que pode te prejudicar financeiramente, porque às vezes é um dinheiro que você precisa para atuar naquele imóvel. E segundo, que o advogado vai cobrar mais caro, porque vai ter que passar na fila de urgência. E não tem jeito, tudo que é urgente é mais caro. Não tem jeito, porque a gente tem que dar prioridade total ali para aquilo. Então, mantenha seu imóvel rural sempre regular, seja de uma forma numa forma cadastral, fundiária, ambiental e registral. Aí você fecha o ciclo ali completo da regularização. Perfeito. Sigam no Instagram Agro no Direito. Se você não segue o professor, ele abre caixinhas e responde. Como eu pertence à minha equipe, eu sou muito feliz de tê-lo como amigo. Clica aqui no meu nome, aparece o nome dele no Instagram. Agro no Direito, segue ele que você vai ter mais conteúdos sobre imóveis rurais e regularização de imóveis rurais. Professor Arthur, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Você tem filho pequeno, eu sei, mas sua esposa é muito compreensiva que você veio fazer a live. Obrigado a toda a família. E eu quero desejar um ótimo dia para você de trabalho aí. Tudo de bom. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer estar aqui, conversando com o senhor, conhecendo pessoas novas, isso é muito bom. Fico aberto também ali para dúvidas. A gente sempre abre caixinhas. Vou abrir uma hoje também, até para a gente falar um pouco sobre essa live. Mas também sigam a gente lá no Instagram, façam perguntas quando forem necessárias. Fazemos também consultoria
parceria com outros advogados de todo o Brasil. Então, o seu canal ele vem sendo muito bom para esse sentido, porque a gente vem ajudando muitas pessoas de muitos lugares, né? Às vezes o que outros estados ainda não passou, a gente já passou por aqui no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, e está chegando outros problemas em outros lugares. Então a gente sempre está sempre disposto ali para ajudar, para parcerias, para atuar conjuntamente com outros colegas também. Foi a época daquela atuação predatória, onde um não ajudava o outro, onde um não contava com o outro. A gente sempre tem que agregar valor ali no nosso escritório, né? Assim como qualquer estabelecimento, empreendimento, você precisa agregar ali valor ao seu cliente, né? Então, a gente está sempre à disposição para ajudar. Sensacional. Parabéns, parabéns, parabéns. Um abraço, obrigado, fica com Deus. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Hoje à noite tem aula com a minha nutricionista. Valeu, tchau, tchau.